Muito bem, vamos então estudar sobre os efeitos do pecado na vida do homem. Sabemos que não era este o plano de Deus, sabemos que Deus queria, dentro da sua vontade soberana e maravilhosa, Deus queria que o homem prosseguisse cumprindo o seu propósito, que o homem estivesse dentro da sua imagem e semelhança em santidade, em pureza, em inocência, conhecendo apenas o bem, conhecendo apenas o Senhor com todas as prerrogativas do bem, da alegria, do amor, tendo aquela comunhão tão gostosa com sua esposa, gerando os filhos ali em santidade e em eternidade de vida na presença do Senhor. Em comunhão todos os dias na viração da tarde. Mas o pecado veio. O homem desobedeceu à palavra de Deus, desobedeceu comendo daquele fruto que não podia, do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem passou a conhecer o mal. O homem passou a conhecer o pecado e agora teria de experimentar as consequências do pecado. E neste estudo nós vamos ver exatamente os efeitos do pecado na vida do homem. Vamos ver então. O pecado contamina todas as áreas na vida do homem, afetando, primeiro, seus pensamentos, segundo, suas palavras, terceiro, suas ações. Então, o pecado atingiu o homem de uma maneira plena, nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas ações. O pecado, nós vemos que a tentação ela se dá a nível de pensamento. A luta travada na mente do homem para resistir à tentação. Os pensamentos vêm, pensamentos às vezes horríveis, pousam na nossa mente, pousam na nossa cabeça, coisas horríveis, pessoas pensando em se matar, pessoas pensando em matar outras pessoas, pessoas pensando no adultério, pensando em mentir, pensando em derrubar o outro à sua frente, fazendo projetos tão terríveis na mente, porque o pecado afetou o pensamento do homem. As suas palavras, nós vemos como ferimos uns aos outros com palavras, vemos como ferimos o coração de Deus com palavras, com mentira, com julgamento, com orgulho, com inveja, e ferimos uns aos outros com palavras. A Bíblia fala no livro de Salmos que palavras são como setas, como flechas, como espinhos, como a faca, o punhal que entra, que rasga, que machuca, que fere. O pecado entrou no nível das palavras e das ações. Quantas coisas são feitas, destruindo lares, destruindo vidas, por causa do pecado. Ele contamina, ele contamina. Nós vamos ver que o pecado na vida do homem, ele traz a culpa, a perda da comunhão com Deus, a morte espiritual, os sofrimentos, a escravidão moral, a herança da natureza pecaminosa. Estes são os efeitos do pecado na vida do homem. Culpa, culpa. A pessoa sabe quando errou, quando falhou, e o sentimento de culpa é terrível. O sentimento de culpa só sai do coração quando se confessa o pecado e abandona. Quando nós restauramos a nossa comunhão com Deus, enquanto o homem está sentindo a culpa do pecado, ele se afasta de Deus, ele se esconde. As pessoas não querem uma cariação com Deus, elas não querem chegar à presença de Deus, elas têm medo, a culpa ali está. Muitas vezes a culpa leva as pessoas à depressão, leva as pessoas ao autoextermínio, ao suicídio. A culpa leva a pessoa também a culpar o seu irmão e tentar eliminá-lo da sua frente, como fez Caim, porque Caim não foi aceito, ele então quis tirar o seu irmão. Se eu tirar o meu irmão que foi aceito e eu não fui aceito, vai ficar tudo bem. E ele matou o seu irmão. O problema da culpa tem de ser resolvido. A perda da comunhão com Deus. O pecado traz a separação entre o homem e Deus.
Isso precisa ser resolvido. Nós não podemos ter uma vida plena, uma vida bonita, sem comunhão com Deus. Não podemos experimentar das maravilhas do Senhor longe dele. É preciso haver comunhão com Deus. É preciso estar no Santo dos Santos. É preciso estar em intimidade com Deus. É preciso ser amigo de Deus. É preciso rasgar o coração diante dele. É preciso ouvir a sua voz. É preciso compreender, entender, saber e sentir que ele está conosco, hoje e sempre. Como efeito do pecado também temos a morte espiritual. A morte é a separação de Deus. O espírito do homem, ao pecar, ficou separado de Deus. Já não sentia a presença de Deus, já não sentia o gozo, a alegria da salvação. Davi, quando experimenta o pecado, ele sentiu que foi rompido. Ele sentiu que aquela linha, aquela comunhão foi rompida. E a pessoa que está longe do Senhor, ela fica totalmente insensível às coisas espirituais. É como um morto, não entende, não recebe. É preciso que a vida de Deus, o sopro de Deus, o entendimento da sua vontade venha através do Espírito Santo, trazendo salvação no poder do Senhor. Nós sabemos que outra consequência do pecado, efeito do pecado, foram as enfermidades. As enfermidades vieram. O homem foi dotado de um corpo que nós, quando estudamos a anatomia, a fisiologia do corpo humano, nós vemos que o nosso próprio corpo tem a capacidade de resistir às enfermidades. O nosso sistema imunológico é tão perfeito, tão maravilhoso. Nós vemos que Deus nos fez de uma forma tremendamente maravilhosa. E sabemos que ali no Jardim do Éden, o Senhor colocou no meio do jardim a árvore da vida, da qual o homem podia comer do seu fruto e viver eternamente. Mas o pecado afastou o homem da árvore da vida. Foi colocado um querubim com a espada flamejante, guardando a entrada do jardim, porque não dava para o homem viver eternamente no pecado. Sofrimentos vieram, a escravidão moral. O homem então está preso ao pecado, sabe que o pecado é ruim, sabe que o pecado não presta, sabe que não deve fazer, mas é escravo. Ele faz como uma compulsão do seu interior, um empurrado, ele faz chorando, mas ele vai e faz o pecado. A herança da natureza pecaminosa. Esta herança veio para todas as gerações. Esta herança alcançou a todos. É como se a árvore da genealogia, a árvore dos homens, fosse atingida por aquela seiva tão terrível que faz gerar frutos de pecado. Gerar e produzir o pecado. Foi injetado, foi contaminado o sangue humano com a natureza pecaminosa e esta inclinação da carne, inclinação para a morte, inclinação para o pecado, veio como uma consequência do pecado do homem. Então queremos estudar estes itens dentro da palavra de Deus e não somente vermos os efeitos do pecado, mas como ficarmos livres destas coisas tão terríveis. Culpa é o primeiro. Haja ou não o senso de vergonha, o pecado torna o homem culpável diante de Deus. Se a pessoa se envergonha ou não, se a pessoa compreende ou não aquele mal, aquela coisa terrível que foi feita, traz a culpa. Ele é culpado diante de Deus. Ele é réu do juízo diante de Deus. Não há pecado algum que fique sem julgamento. A Bíblia diz, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e perderam a glória do Senhor. Todos pecaram, estão longe da glória do Senhor. A culpa é exatamente este sentimento da perda da comunhão com o Senhor. Este entendimento de que algo foi rompido. Adão e Eva, eles se esconderam, cozeram para si folhas de figueira, fizeram algo para tapar a sua nudez,
porque eles enxergaram o seu estado pecaminoso. Se esconderam entre as árvores, se esconderam de Deus. Antes tinham prazer em ouvir a voz de Deus, prazer em se encontrar com Ele. E agora estavam se escondendo de Deus por causa da culpa. A culpa faz o homem fugir de Deus. Gênesis 3, verso 8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O primeiro ponto, o primeiro momento da culpa é esconder. É esconder. Tentar esconder a própria culpa. E ao esconder a culpa, começam, no momento do confronto, a se acusar mutuamente. A culpa faz com que a pessoa acuse o irmão, acuse o próximo, tente se justificar, mostrando a falha do outro. A nossa culpa nunca será resolvida se nós ficarmos: eu fiz isso porque fulano fez isso. Eu me separei porque também meu marido fez isso. Eu fui embora. Não é por aí. Nós temos de assumir a nossa culpa e nos arrepender do nosso pecado para que haja a restauração, para que haja o perdão, para que haja a comunhão com Deus restaurada. Assumir que falhamos. Quando Deus disse para Adão: onde estás? Deus queria que Adão dissesse: Senhor, eu pequei. Eu comi o fruto, eu desobedeci, eu e a minha esposa. Perdão, Senhor. Era isso que Deus queria ouvir. Mas Adão disse: estou com medo. Eu me escondi, eu ouvi a tua voz. E Deus teve de dizer: você comeu do fruto. Você comeu. E Adão então começa a se justificar, a colocar a culpa na sua esposa. A resposta de Deus para a culpa do homem é o sacrifício de Cristo. Esta é a resposta de Deus. Nós sabemos que a culpa, ela aí está, o pecado foi consumado, o pecado gerou a morte. Mas como resolver este problema? Como tirar o problema da culpa? Não existe nenhuma religião do mundo que possa resolver o problema da culpa, a não ser Cristo. No próprio judaísmo, que é a sombra da realidade do sacrifício de Cristo, eram sacrificados animais, sacrificadas ovelhas, touros, novilhos, bodes, aves, para trazer o perdão dos pecados. O ofertante ia até o tabernáculo ou até o templo, confessava o seu pecado e o animal era imolado, um sacrifício pela culpa, pelo pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que nem sangue de bodes, nem de ovelhas podem resolver o problema da culpa, que aqueles sacrifícios estavam olhando para um sacrifício maior e melhor, o único sacrifício que haveria de assumir a culpa de toda a humanidade, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dando a sua vida por nós. A resposta de Deus para a culpa é Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Em Romanos 5,18 está escrito: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Um ato trouxe a condenação. Um pecado, uma desobediência trouxe consequências tão funestas, tão terríveis para toda a espécie humana. Mas um ato, a morte de Cristo no nosso lugar. Porque Deus disse para Adão: no dia que você comer, morrerás. Jesus sofre esta condenação, a morte, no lugar de todos os homens. Em Cristo, todos os homens podem ser salvos. Em Cristo, todos podem receber o perdão. O homem mais terrível, o pecador mais terrível, mais sujo da terra, se arrepende e pede perdão, recebe o perdão, recebe uma nova vida. O problema da culpa só pode encontrar resposta
em Jesus, no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Culpa. Vamos ver em 1 João 4,10 está escrito: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A salvação não é pelo nosso merecimento, não é se eu fizer por donde, não é se Deus achar que eu mereço. Nem eu, nem você merecemos absolutamente nada, nada. Diante de Deus não existe um grande pecador, um pequeno pecador, todos pecaram. Todos estão fora, todos estão do lado de fora do reino dos céus. Para entrar é através do sangue do Cordeiro, é através do sacrifício de Cristo. Deus nos amou e nos deu o seu Filho. E este amor de Deus é que nos traz a salvação e a vida eterna. É que resolve o problema da culpa do homem diante de Deus, diante da sua justiça. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Essa consequência é chamada de a morte espiritual, separação. Morte sabemos que não é o aniquilamento, não é terminar, não é parar, mas a morte é a separação. O homem está separado de Deus, fica insensível às coisas espirituais. A pessoa que não tem Cristo em sua vida, ela não tem a sensibilidade espiritual, não tem o relacionamento com Deus. Nós podemos ter o céu aqui na terra, como nossos irmãos que foram mártires pelo cristianismo, tanto no início da igreja primitiva, como até mesmo nos nossos dias, ali na China, na Indonésia, nos países de maioria islâmica, onde os cristãos são perseguidos, aqueles que se convertem, eles não vão para a morte, o martírio, com medo e tristes. Pelo contrário, eles vão dizendo: Senhor, eis-me aqui. Porque não há um medo da morte. Eles vão se encontrar com o Senhor, eles estão em comunhão com o Senhor. Mas quem está fora, quem não conhece a Jesus, tem medo, está separado do Senhor, não tem vida com Deus. Mesmo na morte do crente, a vida está presente. A presença de Deus é real, a alegria não vai embora. Mas na morte do não crente, daquela pessoa que não tem o Senhor, aquela separação de Deus, o medo, o terror, é uma realidade. Em Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O Senhor está dizendo que o pecado faz separação. Não pode, não há a comunhão, não tem jeito. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. O pecado fere o coração de Deus, o pecado entristece o coração de Deus, o pecado não combina, não entra nos céus, não entra na presença de Deus, é treva e Deus é luz. Então, o Senhor está dizendo que os pecados, as iniquidades, fazem separação entre Deus e o homem. Quem está no pecado, quem está vivendo no vício, no pecado, está separado de Deus e não pode experimentar da alegria da sua comunhão. Por isso, é muito importante que haja o perdão, que haja a reconciliação, que haja um encontro real com o Senhor. Ao pecar, o homem morreu espiritualmente. A morte física segue-se a esta morte espiritual como salário do pecado, culminando com a segunda morte, que é a exclusão do pecador rebelde da presença de Deus. Morte eterna. Então nós vemos que essa vida separada de Deus, por esse abismo que é o pecado, esta vida separada de Deus é morte, é separação. Mas a Bíblia fala ainda da segunda morte. A segunda morte, quando depois do juízo final, quando depois das pessoas serem ressuscitadas e onde serão julgadas e receberão a condenação eterna. Eterna separação de Deus.
O inferno é inferno não é por causa do fogo, não é por causa do tormento, é por causa da falta de esperança. Pela falta da esperança, da presença de Deus, do alívio da sua presença. Isto é inferno. Nós sabemos que enquanto há vida, há esperança. É momento de você se reconciliar com Deus, é momento de você voltar-se para o Senhor, é momento de você buscar o perdão, é momento de abandonar o pecado e estar firme com o Senhor. Porque a consequência do pecado é morte, separação, e uma separação que depois desta vida é eterna. Como diz Daniel, livro de Daniel, no capítulo 12, essa morte eterna traz uma consequência de horror eternos. Mas a vida eterna está à disposição de todo aquele que quiser encontrar-se com o Senhor. Em Gênesis 2:17 está escrito: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor avisou a Adão e a Eva. Eles sabiam que era morte, apesar de não entenderem muito bem o que significasse morte. Apesar de não entenderem muito bem a consequência, a distância, a hediondez, a consequência tão grave, tão grande do seu pecado. No dia que dele comeres, morrerás. Adão e Eva não caíram fulminados ali na hora que comeram o fruto, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Adão vive 900 e tantos anos, e antes de completar 1000 anos, ele morre. É dentro daquele dia estabelecido, Adão morre. Por quê? Por causa do seu pecado. Do seu pecado. E a morte veio para todos. Não importa que alguns viveram 200 anos, 100 anos, ou 80, ou 4 anos de idade, ou 15, a morte veio para todos. Para todos. Mas Cristo é a primícia dos que dormem. Jesus ressuscitou e venceu o pecado e venceu a morte para nos dar vida eterna. Vida eterna aqui e vida eterna para sempre. Jesus é a resposta. Romanos 6:23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário não é aquilo que eu recebo como um presente. Salário é obrigação do patrão me dar. Se a pessoa peca, se eu pecar, eu vou receber morte, separação de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos os que pecam, todos os que estão vivendo no pecado, o seu salário é a morte. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual, a condenação eterna. E tantas pessoas estão na ilusão, entrando para o satanismo, para o ocultismo, achando que o diabo é pai, que Satanás é pai, que eles vão estar numa boa lá no inferno. É tormento, é sofrimento, porque o próprio Satanás estará ali em tormento, aquele lugar terrível que foi feito para atormentá-lo. Um lugar para o qual ele não deseja ir, ele foge de todas as maneiras, mas ele sabe que está destinada, foi dada a sentença para ele. Já foi lavrada e esse lugar já foi preparado. O diabo é enganador, mas o Senhor nos chama e chama você à vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna. O pecado traz o salário, morte, mas Deus nos dá gratuitamente um presente, vida. Recebe quem quer. Eu quis, e você? Eu quero para sempre, e você? Em 2 Tessalonicenses 1:9 está escrito: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Por castigo padecerão eterna perdição. Essa palavra eterna é muito forte. É muito forte. Esse tempo que passamos aqui na Terra, 50, 60 anos, 20, 30, é um tempo para se decidir aonde você vai passar a eternidade.
se você quer Jesus e a vida eterna, ou você o nega e encontra perdição e castigo eternos. Isto é uma consequência do pecado. Não é a vontade de Deus, é efeito do pecado do homem. Jesus Cristo nos reconcilia com o Pai. O pecado faz separação, mas Jesus, ele se estendeu a sua mão para o homem como homem, estendeu a sua mão para o Pai como Deus, e segurando na mão do homem, na mão do Pai, através do seu sacrifício na cruz, Jesus reconcilia com o Pai, reconcilia nos céus todas as coisas através da sua morte. Jesus é a solução para o pecado do homem. Em Colossenses 1:20 está escrito: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, através da cruz. E a cruz é esta haste vertical e horizontal. É Deus reconciliando consigo o homem. É Deus enviando o seu Filho para trazer salvação ao homem. A cruz nos reconcilia, a cruz nos leva ao Pai. Através da cruz somos perdoados e somos santificados. E isto é que traz ao homem, ao ser humano, o pleno sentido da vida. Você não vai encontrar o sentido da vida no esoterismo, em pirâmides, em duendes, em bruxaria, no ocultismo. Você não vai encontrar o sentido da vida em nenhuma seita, em meditação. Você vai encontrar o sentido da vida em Jesus. Em Jesus. Somente Ele teve a coragem, somente Jesus poderia dar a sua vida em resgate do homem, porque Ele é Deus que se fez homem. Ele é santo e justo e puro. Nunca acharam um pecado em Jesus. Nunca. Em sua própria geração, Ele perguntou: quem de vós me convence de pecado? Por mais que hoje homens ímpios tentem macular a imagem do Senhor com filmes e literatura tão tolos, a própria geração do Senhor teve de atestar: Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Foi o que Centurião disse aos pés da cruz. Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. O sofrimento entrou na história do homem por causa do pecado. O pessoal que crê na reencarnação diz: a reencarnação é necessária para o homem se purgando dos seus pecados no passado. Mentira, mentira. Se a reencarnação fosse uma realidade, o mundo estaria melhorando. As pessoas teriam consciência do que foram, estariam melhorando e o mundo está indo de mal a pior. As pessoas vão de mal a pior. Não há uma melhora e o número de pessoas só vai crescendo na humanidade. Começou com um homem e a família se multiplicou. Hoje são bilhões de seres humanos. Nós sabemos que a reencarnação é uma farsa do inimigo para tentar desviar os olhos dos homens da cruz. Reencarnação não resolve o problema do pecado, não é karma, não é purgar os pecados, não é purgatório, mas a solução dos nossos pecados é Cristo. Ele que se deu por nós ali na cruz, a morte do justo pelos pecadores, a morte do Santo de Deus, do Filho de Deus, em favor de todos os homens. Todo o sofrimento da humanidade é uma consequência do pecado. Todo sofrimento. Em Gálatas 6, verso 7 está escrito: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. O sofrimento é uma consequência do pecado. O que o homem semeia. Se você semeia amor, colhe amor. Mas se você semeia ódio, colhe ódio. Se você semeia morte, colhe morte. Se você semeia mentira, colhe mentira. O que o homem semear, isto ceifará. Não erreis, diz o Senhor. Não erreis.
tudo que fazemos errando o alvo, pecando, a consequência é muito grande. E isso é que vai ser ceifado. Então, o Senhor está dizendo que há um presente de Deus para o pecado. Há um presente para o homem que nós não merecemos, é graça, é o perdão através de Jesus. Consequência do pecado, o sofrimento. O homem semeou sofrimento, colhe sofrimento. Qualquer sofrimento na terra por causa de Cristo e da sua palavra terá recompensa na eternidade. Nós sabemos que quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não estamos livres do sofrimento. Não estamos livres dizendo assim, agora a vida é um mar de rosas. Aceitei a Cristo e não há mais problema nenhum em minha vida. Não é verdade. O sofrimento continua, mas nós temos algo maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Ele prometeu estar conosco nos momentos difíceis, em todos os momentos. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A presença do Senhor nos fortalece. A presença do Senhor nos faz subir com asas como as águias. A presença do Senhor traz para as nossas vidas algo tão real. Vitória sobre o pecado, sobre a tentação, sobre o próprio sofrimento. Pedro vai escrever a sua primeira carta e também a segunda para preparar os irmãos daquela geração de tanto martírio, de tanto sofrimento, os cristãos perseguidos, massacrados pelo Império Romano, sendo tidos como escória da sociedade, sendo mortos tão brutalmente. Na fúria, diante da fúria de multidões, gritando, aplaudindo, querendo sangue, multidões, mas quando a sua morte em pureza, em inocência, a sua morte ali tão terrível, sendo assistida por aquelas pessoas, foi tocando nos corações de nobres, de tantos ali de Roma e dos lugares onde aconteciam os martírios, que o Evangelho foi se propagando. E aquele sangue dos mártires era como um adubo, era como um regar e multiplicar-se o número dos salvos. Sofrimento por causa de Cristo, a Bíblia nos diz em Mateus 5, de 10 a 12, a recompensa. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Hoje, há muitos irmãos nos países islâmicos, lá na Indonésia, lá na China, lá na África, há muitos irmãos que estão morrendo por causa do Evangelho, mas eles terão uma grande recompensa. O Senhor diz que quando formos perseguidos injustamente, quando mentirem, caluniarem nosso nome, quando nos matarem por causa do Evangelho, é para a gente se alegrar, porque é grande a recompensa diante do Senhor. Vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena. Paulo diz que agora resta-nos um pouquinho do cálice do sofrimento de Cristo. Ainda ficou para nós umas gotinhas deste cálice, para que, como cristãos, possamos beber e sofrer por Cristo, para recebermos esta coroa da vida. Ele diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta palavra o Senhor disse ali no Sermão da Montanha, fechando as bem-aventuranças. Ele disse, olha, felizes os que padecem perseguição por causa do meu nome. Em João 16, verso 33, ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais
paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O sofrimento veio como consequência do pecado. O sofrimento aí está na terra. O sofrimento ainda alcança o povo de Deus por causa desta condição ainda de não termos sido ainda arrebatados, não estarmos ainda com o corpo glorificado, estarmos aqui ainda sujeitos ainda a esse tempo em que o Senhor está restaurando todas as coisas. Mas, quando o cristão sofre por causa de Cristo, é grande o seu galardão. Jesus disse, olha, no mundo vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele nos promete vitória sobre o pecado, vitória sobre o sofrimento, com a sua presença gloriosa, de paz, de amor, de bondade, de realidade, através do Espírito Santo.